Tem uma diferença entre uma pesquisa vertical e uma pesquisa horizontal. A nós aqui na Bimodais, fechando esse semestre, comecei a fazer uma pesquisa e hoje para mim está mais claro que às vezes a gente começa a trabalhar e não tem noção exatamente do que você está pesquisando, você tem uma noção geral que eu estava chamando de estudo, né, de inquietos inovadores. Hoje eu tenho um nome que é o conhecimento dos disruptores. Por que você está estudando isso, né, pô? Porque eu comecei a perceber que as pessoas que se aproximam da escola são os meus clientes. Eram pessoas que tinham uma característica diferente de outras pessoas que... Vamos lá, eu dou aula para uma turma. Tem 3 ou 4 alunos que se interessam. Eu faço lá, eu tenho 5 ou 6 entrevistas no Resumo Cast do Gustavo. E daquelas entrevistas, sempre aparece alguém dizendo: eu vi sua entrevista, peguei o telefone e estou te procurando. Por que aquele cara está me procurando? Aquele cara. E não aquele outro que ouviu a entrevista também. Porque comecei a chegar à conclusão que nós temos na sociedade 2 perfis inovadores. E isso quem passou a visão inicial é o nosso querido Thomas Kuhn, titio Thomas Kuhn, que fala dos momentos de normalidade e os momentos de extraordinariedade. Então, existe pessoas que se sentem bem. O cara chega e fala assim: olha, aqui a estrutura é essa aqui, faz assim, faz assim, faz assado, agora toca o barco. O cara pode até criar, mas ele precisa da estrutura. Esse é o incrementador. Ele não se sente bem se a coisa não está mais ou menos organizada. O paradigma tem que estar organizado. E aí você tem o disruptor, que é o depoimento aqui do Benvenuti, que a gente vem analisando o livro dele, né? Ele não sabe que ele é um disruptor. Ele fala, né, ele tem a percepção, mas ele não sabe que é um disruptor. Então ele diz aqui, vou abrir aspas para ele: são as organizações pouco estruturadas e muito dependentes de habilidades relacionais que me permitem voar. Organizações pouco estruturadas. Olha só que interessante. Quantas pessoas diriam que detestariam trabalhar numa organização e chegar num lugar pouco estruturado? É exatamente isso que faz com que ele se sinta bem. Vou abrir aspas para ele de novo, para a gente entender o disruptor. O meu valor enquanto profissional aparece na bagunça das empresas que estão começando. Olha que interessante. Só que o Benvenuti não tem consciência que ele é um disruptor. E ele acredita que todo mundo que vai ler o livro dele é disruptor também. Não, quando ele escreve o livro Desobedeça, ele está expressando a sua visão de disruptor. Está faltando teoria sobre esse assunto. Então, voltando para a questão da pesquisa, eu acho que existem 2 tipos de pesquisa. Então, eu percebo nesses livros todos, eu li 15 livros, né, nessa área excelentista, motivacional, jornadas de excelência, que eu chamei no geral, de originalização. Vamos chamar assim de livros originalistas. As pessoas às vezes fazem assim: vamos fazer pesquisa. E aí começam a pesquisar 10, 20, 100, 200, 300 pessoas. Mas para você fazer uma pesquisa, você primeiro precisa criar um padrão, definir um paradigma, para depois então você ampliar. Então hoje eu estou trabalhando, e é isso que é uma pesquisa vertical, eu estou trabalhando com 3 alunos basicamente na escola. O Borella, o Caio e o Léo. Estamos fazendo mentoria. O Borella já está mais avançado no que eu estou chamando de
mestrado em que ele está refletindo sobre a sua atuação profissional. Ele é exatamente isso que o Benvenuto chama. O valor profissional do Borella aparece na bagunça das empresas que estão começando. Ele não é na bagunça, quando ele identifica um paradigma. Então eu estou indo fundo, mergulhando fundo na característica do Borella, na característica do Caio, na característica do Léo, para depois, no momento em que eu conseguir definir os padrões do que é um disruptor, e obviamente que se eu defino o que é um disruptor, eu tenho que diferenciar ele do incrementador. E aí, nesse momento que eu faço isso, eu poderia ir caminhando para uma pesquisa mais horizontal, porque eu já defini os padrões. E aí eu poderia dizer qual é a diferença do Léo, do Caio e do Borella. Mas aí eu primeiro preciso ver quais são as semelhanças. Todo o processo de pesquisa tem que começar daquilo que é a essência. O que tem em comum nos três? E o que tem em comum nos três? E aí vamos lá. Eles não são mais inteligentes que um incrementador. Não está se colocando aqui uma elite, né? Uma classe diferenciada. Nada disso. São pessoas que nascem. Isso é uma hipótese que tem que ser validada dentro de uma determinada pesquisa, de determinadas coisas, né? Radiografar até o cérebro em algumas situações. A minha hipótese é que existe uma capacidade de abstração maior. A capacidade de abstração maior, eu diria que é o seguinte, é como se você tivesse uma bancada, tivesse uma oficina e uma bancada dentro do cérebro, e aí quando você recebe determinada informação, você joga aquela informação para a bancada. Quando você tem uma determinada emoção, você joga aquela emoção para a bancada. Então você tem uma capacidade de refletir sobre as coisas um pouco maior. Você se afasta um pouco. Então você tem uma capacidade de dizer, isso é ilógico. E aí, a partir daí, você se sente motivado, desafiado a mostrar o que é mais lógico. Então esse é o disruptor. E o disruptor, o problema dele, e aí eu coloquei aqui nesse artigo, né? Vou ler. Individualmente, o disruptor não se vê como um, não se conhece, e aí o que é o pior, acha que as suas qualidades são defeitos. E coletivamente, a sociedade não se aproveita do potencial do disruptor, que é o mais indicado para os momentos das crises de paradigmas. Então, a gente está iniciando essa jornada tentando ajudar a compreender e depois apoiar para que eles possam ser mais efetivos e mais felizes. É isso. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos terminando aqui a nossa 7ª temporada e entrando na 8ª. E agora eu estou com uma promoção interessante para quem não quer ficar fazendo parte da escola, mas quer ter o acesso a todos os áudios internos da escola produzidos nesse semestre agora, no início do ano de 2022. Então, se você quiser, você vai entrar no Telegram e vai ter todos os áudios, tanto os externos quanto os internos. O preço, R$100. Você vai poder ficar nesse grupo até dezembro, ouvindo tudo, ouvindo os áudios externos, ouvindo os áudios internos, e pode fazer um roteiro para acompanhar a jornada bimodal, em que a gente nesse semestre falou muito sobre originalização e também aprofundando a narrativa sobre o digital. Estou te convidando, me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Depois eu estou querendo acessar os áudios da 7ª temporada. Como é que eu faço?